Vamos lá? Esse daí não estava... Agora eu vou chamar aqui os participantes que são de tratamentos e tecnologias pré e pós-AVC. Cérebro pós-AVC também. Que são Ana Lefreve, fonoaudióloga, Dr. Alexandre Antonácio, médico sobrevivente de AVC hemorrágico, cirurgião vascular e endovascular. Doutora Gláucia, onde está? Doutora Gláucia, fisioterapeuta neurológica. É doutora Gláucia Rodrigues. Obrigada. Doutora Eli Faria Evaristo. Doutora Eli, obrigada. Neurologista. Neurologista. Doutora Natália Helena, psicoterapeuta, neurocientista e neuromoduladora. Obrigada a todos. Muito boa tarde. Estamos quase chegando ao final, né? Essa é a última mesa de discussão, mas não termina por aqui. Antes da gente começar, eu queria informar para vocês que ali no fundo tem uma moça muito querida, a Mila, fazendo uma lista de presença. Tá? Então, quem não colocou o nome, a gente está pedindo para ir até lá, na medida que conseguir, chegar lá atrás, deixar seu nome com ela, quem ainda não assinou, quem não deu. Nós vamos ter um sorteio, é isso? É? Tá? Então, quem quiser participar e não tiver dado o nome na lista, não tiver assinado, é só dar ali para a Mila. Muito bom. Nós tivemos hoje já vários depoimentos, né, de sobreviventes de AVC, pessoas afásicas, profissionais da área da saúde. E a gente sempre fica muito impactado, né, nesses nossos eventos. E tem sempre aquele momento que a gente gosta de saber o que tem sido feito, né, na área do AVC, na reabilitação, na prevenção. Então, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre isso, e de forma bastante livre, não tem nada muito formalizado, a gente vai explorar um pouquinho esse tema. E eu vou começar, vamos começar de lá para cá? Pode ser? Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Gláucia, eu sou fisioterapeuta. Eu moro no interior de São Paulo. A Cláudia me convidou para estar aqui, já acho que é o quarto encontro que eu estou aqui com vocês, então, porventura, vocês já devem me conhecer. Eu comecei a trabalhar com AVC, nunca foi minha expertise de trabalho logo depois da minha graduação. Eu tive um convite da doutora Adriana Conforto, que estuda AVC propriamente dita, para vir fazer uma pesquisa clínica em modulação periférica. Estive à frente dessa pesquisa por 2 anos no Albert Einstein. A gente já fez a primeira fase da pesquisa. Terminamos e publicamos o artigo, né? Então, ainda tem muita coisa a ser estudada na área da reabilitação propriamente dita. A tecnologia ainda está caminhando para novos paradigmas. Eu e Natália, nós subimos de Santos para estar com vocês aqui. A gente estava no Congresso de Neurologia. Então, ontem mesmo, a gente escutou tudo que tem de novidade. Então, está tudo muito fresco na nossa cabeça ainda. Ontem, o que se falou muito sobre AVC e seus paradigmas foi medicina do estilo de vida. Pouco se tem se falado da tecnologia propriamente dita, porque, dentro da literatura, ela tem fator de impacto B, ela não tem fator de impacto A. A medicina de estilo de vida ainda é a melhor estratégia de pré e pós-AVC. Mudar hábitos do dia a dia, mesmo depois de já ter experienciado a doença.
Acho que eu já disse isso no passado e volto a repetir. Nós estamos falando de AVC porque, em algum momento, vocês experimentaram a doença. A partir do momento que a gente falar da doença antes de ter contato com a doença propriamente dita, daí a gente vai mudar a chave. A chave é a prevenção. É falar com quem ainda não experienciou a doença, para a gente conseguir mudar para parâmetros de medicina pública, né? Para a gente conseguir com que o impacto que a reabilitação pós-AVC, que é caríssima para o SUS, gere gasto público, que também sai de nós, né? Somos nós que movimentamos essa máquina. Então, eu acho que, dentro da fisioterapia, o que a gente faz, bem pragmaticamente? Lógico que vocês veem na mídia, né, exoesqueleto, vocês veem neuromodulação, vocês veem muita coisa, mas vocês só ouvem. Não chega a todo mundo. A minha cidade são 4.000 habitantes, eu não tenho um aparelho de raio-x lá. E eu moro lá e eu trabalho com AVC lá. Então, o básico bem feito é eficaz. É eficaz. Então, vocês estão no grande centro, vocês estão perto das grandes cabeças, né? Tem gente de outros estados que não tem essa possibilidade. Então, a gente fala da medicina da qualidade de vida, né? Então, mudar os hábitos, deixar os vícios, ter uma conexão preservada social. Isso impacta no pré e no pós. A gente fala, o que eu uso muito na minha terapia mesmo, é terapia orientada à tarefa. O que você quer realizar agora? Então, vamos focar nisso, né? Se o seu problema é em membro superior, eu vou trabalhar membro superior. É pegar o copo? Qual é a tarefa, né? O que eu preciso de forma executiva do meu sistema muscular para eu conseguir trazer o copo à boca? É o tipo de fisioterapia que eu pratico. Embora eu já tenha a oportunidade de estar nos grandes centros, eu parei a minha linha de pesquisa faz 3 anos, porque eu resolvi ser mãe. E continuar na pesquisa de ser mãe, às vezes, são coisas que não combinam. Eu preferir estar agora mãe. Em algum momento, pode ser que eu volte, né, a pesquisar e estar nos grandes centros com vocês, e continuo atuando na linha de frente, mas de uma forma diferente. Hoje eu trabalho muito mais com prevenção e neuroreabilitação, mas de forma real, de forma conceitual do que é, no meu campo de atuação, a fisioterapia propriamente dita, né? Não é um neuromodulador que vai mudar. Quem muda as pessoas são os seus terapeutas. Então, acreditem nos seus terapeutas. Essa é a minha mensagem. Obrigada, Gláucia. Ficou a minha área, né? Agora, vamos trazer a outra ponta. Mas eu acho bem interessante, eu queria levantar algumas coisas que a Gláucia trouxe. E aí, eu falando como profissional da saúde, né, a gente vê muita preocupação do uso da técnica, né, do curar, do reabilitar, mas como é importante a gente pensar em promoção. Né? Então, acho que essa fala foi muito importante, Gláucia, nesse ponto. Né? A hora que a gente entender que a gente precisa... Posso só acrescentar? Essa fala é tão importante porque a gente está num lugar onde se fazem leis. Exatamente. É aqui que a gente tem que mudar. Os deputados têm que escutar o que a gente fala, entendeu? Porque é nós que fazemos as leis. Eles não conhecem a doença, eles não conhecem as dificuldades porque eles não estão num posto de saúde de periferia. Eles precisam conhecer qual é o problema, qual é a dor do meu paciente, para que eu faça realmente políticas que impactem. Acho legal ter o dia de consciência, acho legal ter o cordão, é tudo válido, entendeu? Mas quando ele fizer para mim, olha, o AVC tem que ser uma doença de notificação compulsória, porque eu tenho que saber quantas pessoas efetivamente estão ficando doentes no meu bairro, na minha linha de frente, entendeu? Para eu conseguir atuar ali. Eu acredito em ciências das políticas, né? Das políticas de saúde, mas eles precisam ter esse olhar, entendeu? O que eu posso efetivamente fazer de lei que impacte o atendimento do meu posto de saúde? Maravilha. Mas... Muito bom. Natália, vamos falar um pouquinho, então,
Vamos Vai trazer a tecnologia dura agora, né? Mas o pior de tudo é que eu concordo com o que ela disse. Eu acredito nisso. Eu brinquei, né, falando, criticou a minha área, né? Criticou a neuromodulação. Ela é neuromoduladora. Mas a realidade é que muitas vezes as pessoas elas se agarram a qualquer esperança que é dada. E o problema é que hoje muitas dessas esperanças elas são falsas, né? Hoje a gente tem um crescimento das pseudociências que é assustador. E em todas as áreas possíveis da saúde, né? Então, na medicina, a gente tem algumas coisas absurdas surgindo, que a gente sabe que não funciona, e são vendidas protocolos a preços exorbitantes, e os pacientes, porque o marketing é muito bom, acabam, às vezes, vendendo carro, vendendo casa para fazer um protocolo de uma coisa que não funciona, sabidamente não funciona. Né? Então, é assustador o que tem acontecido hoje com a disseminação de falsas informações na internet. E na minha área isso não é diferente, né? Então eu sou fisioterapeuta também, foi a minha primeira formação. Depois É minha colega de graduação. Foi na minha primeira graduação. Depois fui estudar biologia, fui estudar comportamento humano, fui estudar outras coisas que acabaram me levando até a área da pesquisa, né? Então eu trabalhei com pesquisa clínica no Hospital das Clínicas da USP, também na área de neurologia e de neuropsicologia. E foi assim que eu acabei me aproximando do AVC, né? Era um projeto de pesquisa especificamente sobre AVC. E aí foi uma oportunidade extremamente enriquecedora, porque lá nós trabalhávamos com neuroestimulação, né? A gente fazia neuroestimulação TMS como diagnóstico, para saber se o trato córtico-espinal estava íntegro, e fazíamos também a neuroestimulação periférica repetitiva para saber se isso potencializava ou não o tratamento que nós já sabemos que é o padrão ouro, que é reabilitação, não tem como fugir. Tá? Então, sono, exercício e alimentação é base. É o básico que funciona. Não tem como fugir disso para tratamento de quase nenhuma doença. Os médicos aqui podem me corrigir se eu estiver errada, mas... Em números, ontem falou-se no Congresso em 80%. Entre tomar um remédio e mudar a medicina do estilo de vida, é 80% mais válido. Esse é um valor muito alto. Entre tomar um comprimido e mudar meu estilo de vida. Exato. Então, depois que eu fiz, né, essa pesquisa, eu acabei por ter trabalhado com neuropsicologia, fazendo uma nova graduação ainda em psicologia. Então, também sou psicóloga. Então, a formação multiprofissional está aqui. Justamente porque eu acho extremamente enriquecedor compreender ser humano de diversas dimensões. E a pessoa que tem AVC, eu não sei se vocês têm essa informação em dados, né? Eu imagino que vocês, com certeza, o dado de que 1 em cada 4 pessoas tem AVC, vocês devem reconhecer. Mas 1 a cada 3 pessoas que têm AVC vão ter depressão, porque é algo que muda a vida das pessoas completamente do dia para a noite, né? Que traz, sim, algumas limitações, e essas limitações precisam ser vencidas com reabilitação. Algumas não serão vencidas com reabilitação, e essa pessoa vai precisar ter recursos internos para poder lidar com essas limitações. Então, a psicologia também tem a necessidade de fornecer a vocês ferramentas práticas para poder lidar com tudo isso, né? Seja para lidar com novos propósitos, né? Para e agora? Então, já foi falado desde o início, né, do nosso seminário que existe vida após AVC. Mas e se eu não souber como reorganizar isso sozinho? Você não precisa reorganizar isso sozinho. Você pode procurar, deve procurar um terapeuta, deve ter esse apoio profissional para poder fazer isso também. E uma das terapias que, para a depressão, tem muita evidência é a neuromodulação, né? A neuromodulação não invasiva, especificamente TDCS, TMS. No entanto, hoje, a gente, como eu estava falando das pseudociências, né, e daquilo que é vendido, hoje o tratamento motor, né, em neuromodulação, ele não tem evidências de que funciona. E conheço pessoas que vendem protocolos caríssimos, prometendo uma melhora que não vai existir. É muito improvável que exista. Então, é muito importante que, além da gente, né, ver o marketing ali, também procure pessoas de confiança, pessoas que realmente sabem do que estão falando, pessoas que não estão só querendo vender aquilo para você, né, mas literatura, outros profissionais, para poder ter opinião antes de tomar grandes decisões que podem, na verdade, causar prejuízos. Né? Então, uma pessoa que vende uma casa para poder pagar um tratamento que vai ser ineficaz, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Por outro lado... A negatividade que alguns programas
Perfeito. Esse aqui é um ótimo exemplo. Vim disseminar informação de qualidade em locais onde as pessoas estão precisando dessa informação, acho que é um primeiro ponto. Outra coisa que eu gosto de fazer nas minhas redes sociais, porque, felizmente ou infelizmente, hoje, todo mundo tem um celular, né? A maior parte das pessoas tem acesso à internet, então redes sociais é outra coisa que a gente precisa aprender a trabalhar. Eu não gosto, ainda mais como psicóloga, sei do que as telas têm de potencial negativo, né, influenciar as pessoas, mas sei da necessidade de espalhar boas informações. E sempre que eu sou convidada para qualquer tipo de seminário, palestra, congresso, eu amo participar, justamente para poder falar sobre isso e levantar essa bandeira de, gente, procurem informações em bons lugares, com bons profissionais, com pessoas que vão saber te orientar, falando, olha, existe um possível benefício, mas será que o preço que você vai ter que pagar para isso cabe na sua realidade? Né? Então, eu acho que a minha mensagem é essa. Respondi. Obrigada, Natália. Pessoal, eu vou pedir só para vocês aguardarem a gente fazer a fala dos outros dois convidados e a gente faz uma rodada de perguntas. Pode ser? Não. Ah, entendi. Mas vamos tentar aqui. Quem conseguir guardar a pergunta para depois, a gente segura, tá bom? Então, vamos lá. Vamos passar a palavra para o... Bom, gente, eu sou Alexandre, sou cirurgião vascular. Eu tive um AVC há 3 anos, hemorrágico. Bom, eu não trabalho tanto com AVC, mas eu trabalho com um pouco de prevenção. Eu tenho os pacientes vasculares. A principal doença que causa AVC na minha área é a placa da carótida, aquela obstrução da artéria. Mas eu não tô aqui para isso, na verdade. Acho que, não sei se todos conhecem a minha história, né? Eu tive AVC fazendo um exercício físico e a principal sintoma que eu tive foi afasia na hora que eu tive o AVC. Eu comecei a falar diferente, não sabia como era, mas eu estava falando enrolado e as palavras estavam meio que sumindo da minha mente. E foi piorando, até um momento que, quando eu cheguei no hospital, eu estava com uma afasia, acho que é motor ou de Broca, né, que você entende tudo, só que você não consegue falar nada. E o médico, o neuro, falou comigo na hora, falou, você sabe que você está tendo o AVC? Eu, como médico, eu sabia, né? Eu falei, sim. Ele falou, sabe o que é isso? Eu falei, sim. Ele falou, fala o nome. Eu falei, tipo, russo. Falei uma outra língua. E naquela hora eu senti um calafrio assim na minha alma que acho que só quem passou por isso sabe. Que você pensa, será que eu vou voltar a falar de novo, bem ou não? E eu fiz afasia, ainda vivi comigo, né? Uma alteração que eu tenho que é crônica, né? Eu tenho uma fala boa hoje em dia, mas ainda está comigo, é invisível. E eu vejo que, assim, no meu caso, eu tive muita oportunidade, tá? Só que não é todo mundo que tem. Então, a gente vê que o AVC é muito democrático para você ter a doença. Todo mundo tem. Agora, para recuperar, não é todo mundo que recupera por causa de dinheiro e falta de políticas públicas. Então, e eu tive a oportunidade de pagar uma fono na hora. Eu tinha um ótimo seguro de vida, recomendo a todo mundo hoje em dia ter um seguro de vida, que isso me ajudou muito para poder me dedicar à minha recuperação. Mas o que eu vejo, a afasia, para mim, é algo que eu acordava de manhã pensando, será que agora eu estou normal? Não, de novo, eu estou falando ainda de diferente. Eu ia ler, não conseguia ler, escrever. Até hoje escrevo errado, já sou médico, minha letra é horrível. Agora, a fásica ainda piorou, né? Então, eu faço tudo digital hoje em dia. Mas, então, essas terapias que ela falou, nesse caso, por exemplo, uma pessoa fásica, ela quer melhorar, ela faz tudo para melhorar. Eu faria tudo para ficar normal. Então, ela gasta dinheiro, vende carro, e não existe essa terapia milagrosa. No meu caso, foi muita paciência. E eu trabalho com pessoas, então converso muito durante o dia. Eu lembro que eu estava falando muito errado na época, assim,
cara, parte gramatical toda errada. E na hora eu falei, será que eu vou voltar a trabalhar um dia? E meu neuro falou, vai atender desse jeito. Eu falei, tá bom, né? Vou lá. E aí, eu sou cirurgião, então quem vai querer operar com alguém que está falando errado, né? Então, eu demorei alguns meses para conseguir marcar uma cirurgia de novo, que foi um amigo meu. Eu falei, cara, você confia muito em mim, né? Para deixar eu te operar desse jeito. Mas, e o fato de eu fazer um movimento de repetição, de falar tanto, acho que isso melhorou muito a minha fala. E foi um treino diário, que a minha fono me ajudava também. Ter que insistir. E eu sei que tem horas que você olha para mim e fala, pô, o cara não tem sequela nenhuma. Ele deve ter tido um AVC pequeno ou algo do tipo. Mas não existe pequeno, não existe grande. A sequela é invisível. Então, muitas vezes, o pessoal te vê normal, só que a afasia é uma coisa que você não é normal mais. E você tem que exatamente entender isso. E, na minha opinião, a depressão é totalmente presente. Eu tive também. Todo mundo que tem um AVC tem um momento de luto, porque a sua vida de antes não existe mais, tá? Não estou falando que a sua vida de hoje é ruim, mas é diferente. E isso me deu muita resiliência. E eu sou muito fã da Fisio, da Fono, que antes, confesso que como médico eu subestimava. E o médico subestima mesmo. E hoje em dia eu tenho muita admiração de vocês. E a minha filha, que nasceu agora, faz 2 meses, ela nasceu com síndrome de Down. E então eu estou falando que eu estou na fase final ali do chefão, entendeu? Já tive AVC, minha filha especial. Então eu sou muito grato por tudo que eu tive com o AVC e pela resiliência que eu tenho hoje em dia para viver com essas novas oportunidades e coisas diferentes que a vida me proporciona. Então eu vejo uma filha hoje em dia com outros olhos pelo AVC que eu tive, pela oportunidade que eu tive, pelos profissionais que estão agora com a filha também, que eu vejo que eu conheci pessoas maravilhosas. Então, existe vida, sim, tanto para quem teve AVC, como também tem um filho especial e etc. Então, é isso. Eu estou aqui para contar minha história só. Eu tenho hoje 34 anos, eu tive com 30 anos o AVC. Faz 4 anos agora, né? Fazer 4 anos. Não, mas está tudo bem. Está tudo ótimo. Não, é assim, na verdade, a vida é assim, ó, é o que eu vejo, né? Eu aprendi muita filosofia depois que eu tive AVC, porque eu questionava essas coisas, falava, pô, por que comigo, né? Só que você começa a entender que tem um propósito. Eu sou muito melhor do que eu era antes de ter o AVC. Então, mas talvez eu nunca consegui chegar nesse nível que eu estou hoje em dia sem passar por isso, entendeu? Então, eu acho que tem horas que a gente tem que passar por algumas coisas para conseguir elevar nosso espírito e nossa consciência. Então, eu acho que o AVC, para mim, hoje em dia eu chego e penso, nossa, poderia não ter tido? Acho que não, porque eu acho que eu sou melhor como pessoa. Claro que, assim, eu vou fazer uma aula, eu falo, às vezes, uma palavra errada, eu às vezes esqueço alguma coisa, eu escrevo errado, mas eu sou por dentro muito mais feliz do que eu era antes, entendeu? E eu passaria de novo, foi difícil sim, mas eu passaria de novo por isso. Tenho muita dificuldade em entender. Tá. Mas sim. Sim. E assim, quando minha filha nasceu, foi um baque que não era planejado. Ela nasceu com síndrome de Down e os exames eram normais. Então, foi na hora do parto. Então, foi como se fosse uma novidade, tipo o AVC, que de uma hora para outra mudou todos os planos que tinha de vida para minha filha, né? Que agora eu tenho uma filha que ela tem algumas limitações, mas não quer dizer que ela não vai ter uma vida maravilhosa. É a mesma coisa que eu levo com o AVC, com essa doença que muda nossas vidas, mas muda às vezes para melhor, entendeu? Posso só fazer um adendo à sua fala, que eu acho que tem tudo a ver com isso que você trouxe? Muitas vezes a gente precisa de certas oportunidades ou certos contextos para entender que a gente precisa desenvolver outras habilidades. Sem passar, às vezes, por algumas coisas, a gente nunca... Porque a vida é confortável, a gente quer economizar energia, né? O máximo possível que a gente puder economizar de energia, até no nosso desenvolvimento, a gente vai economizar. Ah, tem isso daqui, mas isso aqui não é prioridade.
né? Eu acho que a partir do momento que coisas drásticas acontecem na nossa vida e a gente precisa, aí tem a necessidade de se adaptar a isso, ou você se adapta, ou alguma outra coisa muito ruim vai acabar acontecendo com você, você fala, não, realmente, talvez agora que eu tive esse susto, vale a pena cuidar da minha saúde, talvez agora vale a pena eu olhar para o nível de estresse que eu estou tendo no meu dia a dia, será que realmente vale a pena eu me estressar com certas coisas que às vezes eram tão pequenas e que não valiam o nível de estresse que eu tinha? Será que eu preciso de uma vida tão corrida? Será que eu preciso fazer 10 coisas ao mesmo tempo? Ou será que eu posso aproveitar com mais calma? Então, pensar em nível de estresse, pensar na depressão e na ansiedade antes do AVC também, né? Porque esses são fatores que predispõem também, né, o AVC. Então, pensar em tudo isso, às vezes a gente só vai parar para pensar quando tiver um evento traumático, quando alguma coisa fala, não, espera aí, você está acelerado demais, precisa acontecer alguma coisa, às vezes, para a gente perceber. E não estou dizendo que você é melhor porque aconteceu uma coisa ruim com você. Não é isso. Não estou falsamente romantizando, exato, não estou romantizando a coisa ruim que te aconteceu, ou a desgraça, ou a doença, ou qualquer coisa nesse sentido, mas é entender, aconteceu. Você tem duas opções, ou você pode tornar-se melhor a partir disso, e o tornar-se melhor é desafiador, em todos os aspectos, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, é desafiador, porque a gente tem que gastar energia para isso. Se eu não sei fazer uma coisa, para aprender eu tenho que gastar energia. E essa é a realidade, a gente tem que aprender novas formas de ser, novas formas de pensar, novas formas de agir no dia a dia. E, de novo, se é difícil fazer isso sozinho, e para muitas pessoas porque às vezes no nosso ambiente não tem outras pessoas que vão colaborar. Então, muitas pessoas deram aqui depoimentos nas primeiras mesas falando sobre a importância de ter rede de apoio. Nem todo mundo tem rede de apoio. Ou, às vezes, a rede de apoio também não sabe como lidar com tudo isso. Então, por isso, reforço a importância de ter profissionais de saúde mental também fazendo esse acompanhamento do paciente. Então, reabilitação não é apenas reabilitação física, reabilitação da fala. Reabilitação mental também precisa acontecer. Tá? E quando você tem uma sequela, você vai lembrar disso, né? Você lembra, toda vez que você vê que você não é mais o mesmo, você vai lembrar, e você tem que ter exatamente esse centro psicológico, emocional muito forte, né? Para você não se abalar. Então, eu confesso, eu acredito no que ela falou 100%. Mas aquela coisa, quando você passa por uma doença como essa, nessa hora você vê, e você consegue superar, você vê quão forte você é e quantas coisas inúteis e sem sentido você dava valor, sabe? Então, acho que muda bastante o nosso entendimento, né? Muito bom. Obrigada. Mais uma vez, né? Contribuindo, escutar a sua história. E eu acho que temos tantos exemplos aqui na plateia também, né? Cada um com as suas dores, suas dificuldades, né? Seus reencontros consigo mesmo. Acho que tem um pouco disso, né, Alexandre? De ressignificar muita coisa. Vamos agora passar a palavra ao doutor Egui. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço bastante mesmo a oportunidade de estar aqui e conversar com vocês e ouvir também, não é? E eu penso que, como neurologista, que tenho trabalhado com AVC já há algumas décadas, há bastante coisa para se dizer, mas até fazendo coro com algumas coisas que já foram ditas aqui, que eu até anotei aqui para não esquecer de reforçar, gostaria de dizer algumas e, enfim, a conversa vai acontecendo, né? Então, eu queria primeiro dizer que concordo 100% com essa particularidade do que nós estamos fazendo aqui hoje e no lugar que estamos fazendo. Porque nós não vamos tratar bem o AVC pensando na população em geral se a gente não tiver políticas públicas. Nós não conseguiremos fazer isso. Nós teremos exemplos bons, felizes, impressionantes, mas que talvez sejam alguns.
de pessoas que tiveram, por N razões, a oportunidade de ter acesso a tratamentos, a locais, que raramente a maioria tem esta oportunidade. Então, é sempre importante conversas, seminários, como estamos fazendo aqui. Mas esse aqui, eu penso que ele tem essa particularidade, que é que isso, de alguma forma, contribua, e talvez, não só hoje, mas isso reverbere muitas vezes, para que haja um comprometimento do ponto de vista legislativo, executivo, para que o AVC e, obviamente, as consequências que ele traz, como a afasia, é uma importante, sejam melhor cuidadas, né? Haja mais acesso para isso. E eu queria dar um exemplo disso, que é um exemplo emblemático. Assim, é óbvio que há o que melhorar, mas é um exemplo emblemático. 2, na verdade. O primeiro é um exemplo da cidade de Joinville. Há quase 2 décadas atrás, um neurologista de lá, chamado Norberto Cabral, já falecido, conseguiu, conversando com pessoas, conversando com políticos, ele conseguiu que a notificação compulsória de AVC fosse uma lei naquele município. E isso somente foi a mola propulsora para se perceber o que era necessário naquele município. Disso surgiram outras políticas voltadas para AVC e outras doenças que são os fatores de risco para AVC. Disso surgiu a primeira unidade de AVC do país, porque talvez vocês saibam que existe um benefício em que a pessoa seja atendida num local dedicado para isso, porque isso leva a que os profissionais que trabalham ali, os protocolos de atendimento, as rotinas, todas elas sejam bem dedicadas e atentas ao paciente com AVC. E dessa política pública de notificação compulsória e outras que foram surgindo, culminaram também com esta questão de ser o primeiro município do país que veio a ter uma unidade de AVC. Posteriormente, já talvez aí na última década, também políticas públicas no estado do Ceará levaram a uma mudança no atendimento do AVC naquele lugar. Foi um dos primeiros lugares no país, mesmo antes disso ser algo aprovado pelo Ministério da Saúde, foi um dos primeiros lugares a oferecer para a população geral tratamentos de fase aguda de AVC, quer seja o trombolítico, quer seja a trombectomia mecânica. E por quê? Porque houve esse comprometimento e engajamento político. Então, a primeira questão que eu queria pontuar aqui é que conseguíssemos que aquilo que está sendo dito aqui hoje ecoasse, reverberasse, para atingir, de fato, as instâncias legislativas. E, a partir daí, as coisas andam mais facilmente no aspecto público. Então, essa é a primeira coisa que eu penso que é muito importante. Outra questão que, de certa forma, vamos dizer, caminha junto com a primeira, e também aqui, de alguma maneira, já foi dito, é o que nós chamamos tecnicamente de prevenção primária. É o que fazer antes de acontecer.
Isso é o mais difícil, mas é o mais importante, de fato. A prevenção primária significa cuidar para prevenir o AVC através do cuidado daquelas condições médicas que facilitam o AVC. Existe um estudo internacional, do qual o Brasil foi participante, chamado de estudo Interstroke, foi um estudo de muitos países, cujo objetivo era entender quais os grandes fatores de risco para AVC. E esse estudo mostrou que 90% dos casos de AVC são preveníveis se os fatores de risco modificáveis, conhecidos, forem tratados. Mais de 50% dos AVCs têm como causador pressão alta, hipertensão arterial. No mundo inteiro, não é aqui, no mundo inteiro. É o que a gente chama, na estatística, de risco atribuível. Quer dizer, qual é o risco que aquela situação responde pelo que aconteceu, no caso, o AVC. E a hipertensão tem praticamente 50% de risco atribuível. Quer dizer, 50% dos casos de AVC seriam prevenidos se a hipertensão fosse controlada. Existe um componente disso para o cigarro, para o diabetes, para o colesterol, para a obesidade, para o sedentarismo. E todas essas coisas são modificáveis, preveníveis. Mas isso também só ganha força se existem políticas públicas. Políticas públicas do tipo que, a nível local, pode ser uma unidade básica de saúde, por exemplo, que as situações de risco das pessoas que frequentam aquele local sejam acompanhadas, sejam medidas. E que, por exemplo, o médico da unidade básica de saúde, sabendo que o senhor João, da rua tal, tem pressão alta, que vá um agente de saúde lá uma vez por mês, sei lá, para checar se ele está tomando remédio, para checar se a pressão está sendo corretamente tratada. E uma coisa simples assim impacta fortemente o risco de AVC. E isso depende de política pública. Por quê? Quem vai pagar o agente de saúde para ir na casa das pessoas? Tem que ter uma legislação, tem que ter uma regulamentação, tem que ter recurso. E tudo isso depende de políticas. Então, esse é um ambiente propício para esse tipo de discussão. Também, ainda falando de fator de risco, eu queria lembrar um detalhe, simplesmente en passant, assim, mas lembrar que as pessoas conhecem alguns fatores de risco muito bem, embora não tratem, mas conhecem bem, não é? Pressão alta, diabetes, colesterol, tal. Mas um fator de risco entendido como importante nos últimos anos, que é bastante negligenciado, e, portanto, eu quero lembrá-lo aqui, é a apneia do sono. A apneia do sono é um fator de risco para a doença cerebrovascular, para AVC, para infarto, e é um fator de risco muitas vezes negligenciado. E, além disso, a apneia do sono, se não havia antes do AVC, ela é mais comum depois do AVC, por mudanças que a pessoa acaba tendo. E uma pessoa que já teve AVC tem risco de ter outro se ela não tomar os cuidados necessários. Então, fatores de risco. Também queria pontuar aqui, e de novo estamos falando de políticas públicas, a necessidade que pacientes com AVC, além da história da prevenção primária que vem antes, mas agora falando do depois, que pacientes que tiveram AVC sejam acompanhados para um cuidado relativo ao que chamamos de prevenção secundária. Houve um AVC, o que tem que ser feito para que não aconteça outro? Estamos falando de prevenção secundária. De novo, a pressão tem que ser cuidada, o colesterol tem que ser baixado, parar de fumar e assim por diante.
E essas coisas, se elas não forem checadas repetitivamente, periodicamente, o tratamento pode não estar adequado, a dose do remédio tem que ser mudada. E se houver uma rotina disso em nível público, a frequência da doença, a frequência do AVC vai diminuir no país. E, ao diminuir, óbvio, nós teremos uma saúde melhor, nós teremos uma vida produtiva maior, porque o que foi dito aqui, eu concordo 100%, a vida continua depois do AVC. Também concordo que coisas que acontecem na vida da gente vêm para nos ajudar, para nos mostrar, tem um propósito, exatamente. Mas não é por isso que nós vamos dizer que desejamos ter um AVC, não é? Então, tanto a prevenção primária quanto a secundária são fundamentais e dependem de políticas públicas para que todos tenham acesso a isso. E também falar da reabilitação, que também depende de políticas públicas, no sentido que esse grupo multiprofissional de reabilitação ele é vasto. Não é só o fisioterapeuta, não é só o fonoaudiólogo, não é só o psicólogo, não é só o nutricionista, não é só o farmacêutico, não é... Enfim, existem muitos profissionais que compõem essa equipe de reabilitação que depende das demandas que o paciente terá após o AVC. E o acesso a essa equipe multiprofissional, ela não é fácil. Quando a gente vê em nível público um agendamento de reabilitação, esse agendamento, às vezes, é de meses. De meses. Eu tenho inúmeros aqui. Em média, se espera 6 meses. Pois é. Então, assim, e nós sabemos que um paciente com AVC não pode esperar 6 meses. Mas onde entra a política pública? Entra em que exista serviços de atendimento, em que receita que pague profissionais seja maior, direcionamento de verbas e tudo mais. Então, perceba que em todos os níveis do atendimento ao paciente com AVC e as suas consequências, inclusive a afasia, em nível público, dependem de políticas públicas. E também, terminando aqui, e se tudo isso que eu já disse depende de política pública, também o atendimento à fase aguda do AVC precisa de política pública. Porque o paciente precisa chegar logo ao hospital. E, para chegar logo ao hospital, ele precisa ser levado para lá. É sabido que a chegada ao hospital através de ambulância acelera o processo de atendimento, porque existe uma pré-notificação. É diferente você chegar lá com o seu carro, parar no estacionamento, alguém te levar até a entrada do hospital, explicar o que está acontecendo, e aí vai um tempo, do que o paciente chegar com ambulância. Isso está comprovado em muitos estudos. E, por isso, quando a gente pensa em saúde pública, a gente pensa no SAMU. O SAMU é uma ferramenta importantíssima, porém saturado. Eu já tive essa experiência, talvez alguns já tiveram, eu já tive essa experiência de acionar o SAMU, foi uma situação muito emblemática. Eu estava atendendo um paciente no consultório, na minha frente, assim. E aí, enquanto conversávamos, o paciente começou a ter um déficit. Começou a ficar fraco, começou a ficar com uma fala alterada. Bom,
o paciente não tinha um convênio médico, então ele precisava do atendimento público necessariamente. Então, eu liguei 192, atenderam, não é que não atenderam, atenderam. E, olha, é um AVC, faz isso, faz aquilo, são os procedimentos, né, padrão. Ok, é um AVC. Mas sinto muito, porque todas as nossas ambulâncias estão ocupadas. Assim que possível, alguém vai chegar aí. Então, não é que o serviço é ruim, ele é ótimo. Porém, a demanda é maior. E isso envolve política pública. Isso envolve recursos, isso envolve entender a importância desse serviço, assim como o acesso a hospitais que tenham atendimento para AVC agudo. Porque acidente vascular cerebral não dá para ser tratado numa UPA, não dá para ser tratado numa unidade básica de saúde. AVC tem que ser tratado necessariamente num hospital, que tenha neurologista, presencial ou remotamente, tudo bem, mas que tem que ter um exame de imagem, uma tomografia, pelo menos. Tem que ter remédios que possam ser oferecidos, como são os trombolíticos. Tem que ter, se não naquele hospital, mas numa rede estruturada de hospitais, tem que ter acesso à trombectomia, que é um tratamento por cateterismo. É certo que nem todos os hospitais terão estrutura para ter isso, mas numa rede de atendimento, algum tem que ter. E isso envolve políticas públicas. Então, como eu disse no começo, há muito que pode ser dito, mas aproveitando o lugar, nós precisamos entender que tudo que envolve o tratamento ao AVC e as suas consequências envolve políticas públicas. E isso precisa ecoar, precisa reverberar. Obrigado. Muito obrigada pela sua fala. Eu já me senti provocada aqui. Minha linha de pesquisa e doutorado foi com saúde coletiva, né? Na epidemiologia, e eu fiz o meu estudo foi justamente incidência e linha de cuidado. E a gente sabe que temos aí gaps enormes, né? Acho que vale um outro seminário para falar de linha de cuidado, falar de política de saúde, falar de programa de saúde. Às vezes é mais fácil você conseguir implementar um programa de saúde no município, né? E por conta do tamanho, né, da obra que é se estruturar uma política pública. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar, quem sabe, uma outra ocasião para a gente poder discutir isso. E é importante discutir com todos. Sim, sim. Nós vamos, depois que terminar aqui, a gente vai conversar. A gente já vai alinhar isso. Não vai parar aqui, não. Tá? Isso, mas a gente tem que tentar, né? A gente vai fazer o nosso papel de tentar levar essas coisas adiante. A gente está com o nosso tempo estourado, né? A gente demorou um pouquinho para começar, como todos sabem, por conta da dificuldade de acesso ao prédio da Assembleia. Não terminamos ainda. Vou passar a palavra para Sandra, enquanto a gente desfaz a mesa, e eu agradeço os 4 colegas aqui, já deixando o convite para uma próxima. Também agradeço. Foi muito importante. Passa um vídeo aqui também nas coisas que aconteceram comigo. Então, é muito potente a fala de vocês e a experiência que a gente vive.